Gostaria de cumprimentar a todos que chegaram para esse culto de honra e louvor a Deus. Quero também agradecer de forma especial a música que foi cantada aqui. Há uma frase nessa música que é impressionante. Ela diz que o Senhor Jesus é muito sábio para que em algum momento ele pudesse errar. Então, eu quero cumprimentar você que chegou, quero cumprimentar você que nos assiste à distância, conectado pela internet. Quero, essa noite, conversar um pouquinho com vocês sobre um dos temas do Evangelho de João. O Evangelho de João eu particularmente aprecio de forma especial. Não que não goste dos outros evangelhos, dos sinóticos, os evangelhos paralelos, as histórias narradas por Mateus, por Marcos e por Lucas. Acontece que esses três evangelistas, eles apresentam a vida de Cristo passo a passo, desde o seu nascimento e os diversos episódios que ele viveu. E essas narrativas são apresentadas dentro do ponto de vista de cada um deles. Mas o Evangelho de João, possivelmente o último livro a ser escrito do Novo Testamento, mesmo depois do Apocalipse, depois das cartas, nos dias finais da história do apóstolo, quando ele, retornando do exílio, da ilha onde esteve preso em Pátimos, ele volta para Éfeso, uma das igrejas onde ele havia sido cofundador. E ali, pastoreando as ovelhas, sendo o último dos apóstolos vivos, João, então, escreve o seu evangelho. Quando você vai ao evangelho de João, você perceberá algumas coisas extraordinárias. João não apresenta diversos milagres como os outros evangelhos. Ele apresenta alguns. Mas os milagres de João, eles são mais do que milagres, eles são sinais. É por isso que no evangelho de João, quando ele fala de uma ressurreição, o seu morto é Lázaro. Nos outros você havia visto a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Mas eles eram mortos que ainda não haviam chegado ao cemitério. Mas no caso de Lázaro, aquele é um morto que está morto há 7 dias. Então isso, do ponto de vista de João, é um sinal. E há alguns aspectos ainda também interessantes no Evangelho de João. É que quando você olha para a narrativa, os primeiros 5 capítulos, eles contam assim, alguns episódios da vida de Cristo. Mas do 6º capítulo em diante, até o final do Evangelho, ele praticamente se fixa nos momentos finais da história de Cristo. É preciso você se lembrar que a narrativa dos evangelhos, que conta a história do Cristo que esteve entre nós, ela nos apresenta Jesus entre nós durante 3 anos e meio. Esse Salvador extremamente atarefado para apresentar a face de Deus aos homens. Mas ele tinha um tempo limitado para isso. O primeiro ano, os teólogos dizem que foi o ano da inauguração do seu ministério. O segundo ano teria sido o ano da prosperidade. Parecia que o reino de Cristo de fato poderia ser estabelecido. Ao menos do ponto de vista dos seus apóstolos, que esperavam a construção de um reino aqui, nos seus dias, para que esse reino pudesse subverter a autoridade que os romanos tinham sobre os judeus. E o terceiro ano é o ano da oposição. Ele inaugura, então ele prospera, e então vem um tempo de oposição. E o tema que eu quero estudar com vocês essa noite é assim, o momento inicial da oposição. Cristo faz um discurso, e esse discurso é o estopim da crise. Como é que esse discurso é introduzido? Isso é o capítulo 6 do Evangelho de João. É preciso a gente se lembrar que quando João escreve esse evangelho lá já no final da vida, e ainda tem
uma memória tão clara, tão viva daqueles episódios. João está escrevendo provavelmente muito próximo do ano 100. Esses acontecimentos estavam aproximadamente no ano 31 do nosso calendário. É preciso a gente se lembrar que na contagem do tempo há aí uma perda de 2 anos. Dentro do calendário juliano para a mudança ao calendário gregoriano, que é aquele em relação ao qual nós contamos os nossos dias hoje. Isso foi mudado no século XVI. Mas o que eu chamo a atenção é que essas mensagens ainda estavam vivas na mente de João. Aquelas experiências que ele havia vivido. Mas você sabe que as coisas são assim. As experiências que você vive com Deus são experiências que não se apagam. É bem provável que você se lembre nessa noite do momento inicial, quando o Espírito de Deus falou pela primeira vez com forte impacto ao seu coração. Eu era garoto quando isso aconteceu comigo. Eu tinha não mais que 13 anos, e um grupo da igreja cantou. Alguns desses irmãos ainda estão entre nós. O pastor Alci pregava, e ele fez um apelo, e eu não conseguia me segurar no banco. Tremia de vergonha e de medo de não vir à frente, porque eu sentia que Deus falava comigo. E eu sei que a sua experiência com Deus também deve ter sido assim. Nós não nos esquecemos desses momentos quando Deus fala conosco. João não se esquecia. Por isso ele consegue estampar de forma tão viva no seu evangelho aquelas experiências que ele vivera. Esse discurso, que é o estopim da crise, Cristo o faz na Galileia, ele não estava na Judeia. Ele havia atravessado o mar da Galileia, de um lado para outro. E quando ele chega ali, isso está relatado no capítulo 6 do Evangelho de João, a partir do verso 1. O texto ali diz, no verso 2, que multidões o seguiam. Qual era o objetivo das multidões? Ele era alguém que podia restaurar vidas, trazer esperança. Portanto, uma grande multidão o seguiu quando ele cruza o mar da Galileia. Era um mar pequeno, não mais que um lago. Mas aqueles que foram ao seu encontro puderam ser curados das suas moléstias. O texto diz, o verso 2, João diz que todas as moléstias, todos aqueles que se chegavam a ele eram curados. E depois de curados, ele apresenta a eles numa narrativa a perspectiva do reino de Deus, do ponto de vista de Deus. Porque Jesus Cristo, você precisa se lembrar disso, quando anunciado a Maria, o anjo disse, ele é Emanuel, Deus entre nós. Então a perspectiva de Deus é a narrativa de Cristo àqueles a quem ele curara. Chega um determinado momento do dia, depois de ouvirem a Cristo num sermão que deve ter durado mais do que 6 ou 7 horas, chegava já à tarde, e ele vê as pessoas com fome. Aliás, essas pessoas de fato estavam com fome. Não fome apenas do pão material, mas muitas delas estavam profundamente necessitadas do pão espiritual. E por isso eles não se ausentavam do discurso que Cristo lhes apresentava. Pense nisso. Quando você tiver necessidade do pão espiritual, não saia da presença dele, porque ele é o único que pode saciar a sua fome. Depois então, ele diz aos discípulos, eu quero que vocês sirvam a multidão. Os discípulos dizem, Senhor, é impossível. Ainda que tivéssemos dinheiro suficiente, onde compraríamos? Atravessamos o mar da Galileia e essa é uma região de deserto. Não há uma cidade que esteja tão próxima. Como é que nós poderemos fazer isso? Então eles acabaram fazendo uma pesquisa e chegaram à conclusão de que havia um garoto. Mães bondosas, preocupadas são assim.
elas preparam aquilo que os filhos vão comer. E a mãe daquele rapaz, daquele menino havia feito isso. Havia ali 2 peixinhos prontos. E mais uns pãezinhos, 5 pães. Cristo então determina que eles se sentem em grupos. E essa é a primeira resposta de Deus em relação a como resolver o problema da fome. Não é uma grande multidão que se achega aos cestos, mas grupos separados, organizados. Essa é uma orientação de Deus. Quando nós nos organizamos em pequenos grupos e trabalhamos unidos, nós podemos alimentar a todos. Ao final daquela refeição, sobraram 12 cestos de comida. Mas será que esse milagre é que seria o estopim da crise? Eu quero convidar você a abrir o capítulo 6 do Evangelho de João. Vamos ler um texto aqui. Nós vamos ler o verso 15. Veja só o que diz o texto. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Veja, o raciocínio das pessoas era correto. Se esse homem, se esse profeta pode multiplicar o pão para alimentar uma quantidade tão grande de pessoas, o texto diz que eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Aquele é um tempo em que as pessoas não contavam as mulheres. Mas imagine, por outro lado, eles eram polígamos, 2, 3, 4 mulheres por marido, mais as crianças todas, num tempo em que não há anticoncepcionais. E havia crianças. Prova disso é que o garoto que ali estava é que tinha pães e peixes. Então pode ser que aquela multidão fosse uma multidão de talvez 30.000 pessoas. E ele as alimentou. E eles imaginavam, se ele pode curar, se ele pode dar vista ao cego, se ele pode curar coxos, se ele pode alimentar uma multidão, a nossa expectativa se realizará. Eles pensavam, jamais algo assim aconteceu na história de Israel. Eles conheciam os profetas. Nenhum outro profeta fizera coisas como Cristo estava fazendo. Então eles entenderam, nós precisamos aclamá-lo rei. O que eles não sabiam era da resposta que ele ainda daria a Pilatos. Quando ele disse a Pilatos, o meu reino não é desse mundo. Então, naquele ímpeto da multidão, ele se afasta. Os discípulos tomam o barco e retornam para o outro lado da Galileia. Cristo vem aos discípulos, já na madrugada daquele dia. Cristo orava quase que noites inteiras. Você precisa se lembrar que, enquanto homem, ele havia, segundo diz o apóstolo Paulo, se esvaziado completamente da sua divindade. Ele era o Filho do homem. Esse é o título pelo qual Cristo mais se chama nos evangelhos. Ele era um de nós. Imagine um advogado como esse. Alguém como você e eu. Conhece as lutas, as dificuldades humanas. Por isso ele pode ser o nosso justificador. Ele é o nosso amigo, companheiro. Mas esse Cristo ali, naquela noite, ele determina que os discípulos atravessem sozinhos. A multidão se dispersa, vai procurar um lugar para dormir. E ele vai para o monte para buscar a Deus. Se Cristo fazia isso, quanto mais nós precisamos fazer isso. Subir ao monte, para nos encontrarmos com Ele, porque é no monte que está a bênção. Deus se revela ali aos seus filhos.
De repente, os discípulos veem um fantasma. Ondas enormes tentavam levar o barco a pique. O barco estava quase afundando nas águas revoltas do mar de Tiberíades ou mar da Galileia. Aquele vulto surge. Cristo diz a eles: não temam, sou eu. Então ele se aproxima do barco. E com uma ordem, os ventos cessam, as ondas param. E eles acabam de atravessar em absoluta paz o seu destino. E eles chegam então ao outro lado do lago, que era a cidade de Cafarnaum. As pessoas despertam no dia seguinte e veem que Jesus não está ali. Eles tomam os seus barcos e retornam todos para o outro lado do mar. Eles estão à procura de Cristo. Cristo fugira deles, porque eles queriam que ele estabelecesse um reino fora dos propósitos de Deus. Isso é impressionante. Às vezes nós queremos fazer com que Deus se submeta aos nossos desejos. Aqueles homens queriam isso. Mas como é que nós podemos forçar o infinito? Aquele que é onisciente, onipresente, onipotente, aquele que pode todas as coisas, a se submeter ao nosso ponto de vista humano. Os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos pensamentos. Ele está acima de nós. Eu me impressiono como em determinadas confissões de fé, há líderes religiosos dando ordens a Deus. Eu determino, faça isso, faça aquilo. Nós precisamos entender com quem é que nós estamos falando quando nós nos dirigimos a Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Nós somos seus filhos, é verdade. Mas filhos precisam respeitar seus pais. Nós precisamos nos submeter à autoridade dele. Não é porque ele exerça sobre nós uma autoridade opressiva, mas é porque ele exerce uma autoridade daquele que ama. Pais que amam precisam ter filhos que lhes obedeçam. O estopim da crise estava chegando. Vamos avançar no texto de João. As pessoas correram todas para Cafarnaum, aqueles que haviam participado do banquete no dia anterior. Nós avançamos lá para o verso 26 do capítulo 6. Eles estavam procurando Cristo, então Jesus se vira para eles. Aliás, vamos no verso 25, olha a indagação que eles fazem. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus respondendo disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Ou seja, o auditório de Cristo, eles não estavam à sua procura porque queriam salvação. Eles buscavam prosperidade material. Pode ser que muitas pessoas venham à igreja com esse objetivo. Há nos nossos dias uma teologia que ensina isso. A teologia da prosperidade. Eles vêm à igreja, eles colocam casas, carros, veículos, tudo que podem no altar, porque eles esperam recompensas maiores do que aquelas que eles dão. Essa teologia é uma teologia baseada no egoísmo. Eu dou, eu devolvo, eu entrego, mas eu quero mais. Não é isso que Deus nos pede. Deus nos pede que nós entreguemos a Ele aquilo que Ele determina, sem esperarmos nada em troca, em obediência pelo amor que Ele nos tem. Cristo repudia, portanto, esses seguidores. Ele diz: eu não posso satisfazer a expectativa material de vocês. Sabem por quê? Porque vocês não estão interessados naquilo que de fato eu tenho a lhes oferecer. O que eu tenho a oferecer a vocês é salvação. Você entende isso à medida que você desce o texto. Quando você vai para o verso 28,
Cristo diz a eles: vocês vieram a mim porque vocês querem pão. Mas no verso 28, então, as pessoas dizem: bom, Senhor. Disseram-lhe eles, pois: que faremos então para executarmos as obras de Deus? Cristo respondeu, disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois: que sinal então fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Esse diálogo é um diálogo interessantíssimo. Essas perguntas é que precipitam, é que desafiam Cristo a dar a resposta que eles precisavam ouvir. Eles dizem: Senhor, o que é que nós precisamos fazer para fazer as obras de Deus? O Senhor disse que nós estamos interessados no pão e em riqueza material e temporal. Então diga-nos o que é que nós precisamos para fazer aquilo que Deus espera de nós. Qual é a resposta? Vocês precisam aceitar o Filho. Aí eles se viram para Jesus e dizem assim: então nós queremos um sinal. O que eles haviam tido no dia anterior? Eles haviam tido sinais, milagres extraordinários, coxos andando, cegos vendo, surdos ouvindo, saciaram-se de pão. Que outro sinal eles queriam? Eles viram para Jesus e dizem assim: olha, os nossos pais comeram o pão do deserto. Quantos anos eles foram sustentados, você se lembra? 40 anos. 40 anos nos quais, todos os dias, enquanto eles dormiam, Deus fazia um banquete do lado de fora das suas tendas. Quando eles acordavam, havia café da manhã em abundância para todos. Aí eles desafiam Cristo assim: Cristo, Senhor, Rabi, nossos pais foram sustentados 40 anos. O Senhor acha que os seus milagres de ontem, a sua multiplicação dos pães de ontem, é suficiente para nós crermos no Senhor? Por quantos anos o Senhor está disposto a nos sustentar, para que de fato nós creiamos em Ti como Salvador? É isso que eles estão dizendo para Cristo. Aí Cristo diz para eles: olha, meu Pai vos deu o pão lá no deserto, mas o pão que dá vida ao mundo sou eu próprio. Eu sou o pão da vida. Se você avança nos versos seguintes, Cristo continua na sua narrativa e ele vai dizer o seguinte: os vossos pais comeram do pão que caiu no deserto, o maná, mas eles morreram. Mas se vocês querem ter vida, vocês precisam comer do pão do céu, que sou eu. Ele continua na sua narrativa. Esse é um diálogo extraordinário que provoca a crise. Se você vai para o verso 22, para o verso 52, aliás, vamos no verso 51, ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Verso 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer?
Querido, você precisa entender aqui que a audiência de Cristo é a audiência judaica. Você precisa se lembrar que João Batista, lá no batismo de Jesus, quem narra isso é o próprio João, que está nos contando isso no capítulo 6 do seu evangelho. Ele havia dito que João Batista olhou para Cristo e disse: esse é o Cordeiro de Deus. Agora, para entender o que Jesus está dizendo, nós precisamos compreender como é que eram os sacrifícios. Manhã e tarde, isso havia sido instituído desde os dias de Adão. Você vê Abel sacrificando, mas isso havia se tornado uma prática contínua, com estatutos bem estabelecidos desde os dias de Moisés, quando eles saem do Egito. E qual era o sacrifício? Todos os dias, manhã e tarde, eles tinham que sacrificar cordeiros. E quando eles terminavam o sacrifício, uma parte do cordeiro era assada e o sacerdote comia. É isso que Cristo está dizendo. Vocês precisam comer a carne do cordeiro. Eu sou o cordeiro. Isso tem dois impactos diretos. Isso significa que você não precisa dar a sua carne para a salvação, porque Ele deu a própria carne. Ou seja, a salvação do crente não se baseia naquilo que você faz, mas naquilo que Ele fez. Isso é graça. Porque Ele pagou o preço. Nós podemos ser salvos. É disso que Ele está dizendo. Nós precisamos nos alimentar dEle nessa esperança. Essa é a primeira verdade. Nada que você possa fazer. Nada. Porque Ele fez tudo. E você precisa aceitá-lo. É por isso que Ele começa a sua narrativa dizendo: esse é o verdadeiro pão do céu. E eles perguntaram: como é que nós faremos as obras de Deus? Ele diz: se vocês aceitarem o Filho. Porque o Filho é a única alternativa de Deus para que você tenha vida eterna. O próprio João escreve isso lá no capítulo 3, naquela conversa com Nicodemos, acerca do que Cristo conta daquela narrativa. Quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho, diz o texto, já está condenado. Então Cristo está reafirmando essa mesma ideia. Agora, não apenas para Nicodemos, para um auditório enorme que pergunta dele: o que é que nós precisamos fazer para cumprir a vontade de Deus? A vontade de Deus não mudou ao longo dos séculos. Continua sendo a mesma. Você quer saber o que fazer para atender à vontade de Deus? Aceite o Filho. Não existe outra saída. Por isso é que João diz em determinado momento, referindo-se a palavras do próprio Cristo, dizia ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho que não esteja fundado nele, que possa ser descrito à distância dele. Então o discurso de Cristo tem esse primeiro impacto. Nada do que você possa fazer, você não pode comprar isso. O seu dinheiro, a sua capacidade, as suas virtudes, nada disso pode pagar o preço. O outro aspecto que está implícito nessa narrativa é que, ao comer da carne, a carne passa a fazer parte de você. As suas células, quando você come alguma coisa na sua digestão, elas vão compor você inteiramente, dos pés à cabeça. O que Cristo está dizendo é que, embora Ele tenha feito tudo por você, é preciso que você estabeleça com Ele um relacionamento que não se quebre, um relacionamento que tenha vínculos. Depois que ele termina o discurso, a crise começa. Quer ver o que diz a Bíblia? Avança aí para o verso 60 do capítulo 6. Olha o que diz o texto.
Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem pode ouvir? Se você vai lá no original grego, a palavra aqui significa mais do que ouvir. A palavra significa quem pode aceitar, quem pode compreender, quem pode viver isso na plenitude. Esquecer-se de que as suas obras não podem comprar o favor de Deus e viver de forma tão íntima com Cristo que o resto da sua vida não vale a pena. O que Paulo diria mais tarde é que ele estava chegando a esse objetivo. Há um momento depois da sua vida cristã, já nos dias finais, em que ele diz assim: não sou mais eu que vivo, ele vive em mim. Eu tenho comido, em outras palavras, a carne do Cordeiro, bebido o sangue do Filho, de tal maneira que ele está entronizado dentro de mim. Os meus valores, as minhas perspectivas, são outros depois que eu o conheci. É isso que acontece na vida do crente. Às vezes a gente chega para viver a experiência da fé. E são tantos os valores que nós tínhamos. A nossa perspectiva, Cristo diz, é de baixo. Nós precisamos olhar com olhos altivos. Às vezes os nossos sonhos de vida eram fazer uma faculdade, casar, ter filhos, um bom emprego e terminar os nossos dias em paz, sem lutas. Mas, de repente, no seio da família, uma doença, um desastre, e os planos mudam e nós nos sentimos incapazes de conduzir a nossa própria existência. Alguns entram em desespero, outros tiram a vida, alguns vão parar em hospícios, não conseguem conduzir o curso da sua vida. Mas quando nós nos encontramos com Ele, nós percebemos que o que Ele tem a nos oferecer é muito mais do que aquilo que nós havíamos projetado para a nossa vida. Os sonhos dele são maiores que os nossos. Ele está disposto a dar-nos vida eterna. Ele está disposto a que a nossa família não seja uma família tão pequena, mas Ele quer que você seja membro da família que está constituída no universo todo. Que você percorra não apenas os caminhos desse planeta azul onde o pecado impera, mas Ele quer que você vá à vastidão desse universo, passeando por ele como se cada pedaço dele fosse seu, porque ele pertence ao seu Pai. Os valores são alterados na vida do crente. Ele está querendo uma relação íntima. E os discípulos diziam: esse discurso é duro. Porque esse discurso, ele altera os nossos planos. Não é isso que nós queremos. Se você continua lendo o texto, os próprios discípulos, os 11, reúnem-se, começam a conversar sobre o assunto. Isso é o verso seguinte. Cristo então se vira para eles e pergunta assim: esta mensagem também vos escandaliza? Ela pode escandalizar o mundo, as pessoas que não conhecem a Deus. Mas a outra pergunta tem que ver conosco. Esta mensagem também escandaliza você? O resultado dessa conversa é a crise. Se você acompanha os versos finais do texto, você perceberá que o texto de João ali no capítulo 6, no final vai dizer o seguinte: que muitos, a partir daquele dia, se afastaram dele. Muitos. Então ele se vira para os 12 e pergunta a eles: e vós? Também querem me abandonar e seguirem uma outra direção? Pedro se antecipa aos demais discípulos. Ele diz: Senhor, para quem iremos? Só tu
tens as palavras da vida. Ou seja, Pedro está declarando que fora dele não há esperança. Não há para onde você possa ir. Não há quem possa satisfazer as necessidades da sua alma. As mais secretas, as mais urgentes. Você depende do Senhor. É isso que Pedro está declarando. Anos mais tarde, Lutero diria as mesmas coisas com outras palavras. Lutero, um brilhante pensador do século XVI, grande reformador. Ele diria, registrou isso nos seus livros, um teólogo católico que produziu grande parte da reforma na Alemanha. Num dos seus livros ele escreve que Cristo respeita o seu livre-arbítrio, a sua decisão. Assim como fez com aqueles que quiseram afastar-se dele. O problema é que quando ele se vai de nós, em profundo respeito à nossa ordem, porque queremos nos afastar dele, e isso é livre-arbítrio, Deus permite que você faça aquilo que você quer. Lutero diz que quando ele se vai, ele leva consigo a esperança, a possibilidade de alegria. Ele leva consigo o contentamento. Ele leva consigo a vida eterna e a esperança. E o que resta? Lutero diz que para trás ficam o desespero, a angústia, trevas, o diabo e a morte. Não há esperança fora do Filho. Ele é o pão que desceu do céu. É isso o que Pedro dizia. Senhor, para quem iremos? Eu quero desafiar você nessa noite. Ele deu a própria carne, você não precisa dar a sua. Essa é a primeira condição. A segunda condição, aceite-o. A segunda condição é, a partir do momento que você o aceita, ele quer ter uma vida íntima com você. E isso, me desculpe dizer, mas isso provocará mudanças na sua vida. Ninguém vem a ele como é, que não seja transformado. Ele não nos vê como nós somos. Ele não nos vê na nossa miserável condição, na nossa impotência em poder servi-lo, com os nossos devaneios e loucuras que são produzidos pelo pecado. Ele nos vê na perspectiva de Cristo. Ele nos vê potencialmente aquilo que nós poderemos ser, à medida que Ele nos transforma, à medida que Ele nos faz caminhar por caminhos de luz e de vida. Ele pode usar-nos até na sua obra, pessoas imperfeitas, impuras, com as nossas rilias, com os nossos egoísmos, com os nossos sonhos de grandeza. Ele pode transformar isso em nós. Ele pode fazer-nos pessoas melhores, herdeiros do reino à sua imagem. Sabe o que é isso? Essa é a experiência de andar com Deus. Deus abençoe a sua vida. Vamos cantar, para encerrar o nosso culto, a música 237 do nosso inário. Eu sei que há uma perfeita paz, e essa paz é junto ao amor de Deus.
sei que há perfeita paz junto ao bondoso Deus. Não há temor nem obras más junto ao bondoso Deus. Jesus, Senhor, meu mestre, pão que desceu dos céus, segura-me bem perto do coração de Deus. Eu sei que há conforto e luz junto ao bondoso Deus. Encontro ali o meu Jesus junto ao bondoso Deus. Jesus, Senhor, meu mestre, pão que desceu dos céus, segura-me bem perto do coração de Deus. Encontro-se libertação junto ao bondoso Deus, e tenho paz e salvação junto ao bondoso Deus. Jesus, Senhor, meu mestre, pão que desceu dos céus, segura-me bem perto do coração de Deus. Senhor nosso Deus, nós te declaramos nessa noite que queremos comer desse pão, beber do seu sangue, a fim de sermos renovados todos os dias. Assim como o pão material dá energia ao nosso corpo físico, nós queremos que o pão e o sangue espirituais nos deem energia para o homem espiritual. Queremos andar nos seus caminhos, embora não possamos. Combate contra nós a nossa natureza caída, mas o Senhor pode transformar-nos. Nós nos colocamos unidos sob o seu altar, esperando que o milagre aconteça. Usa-nos para o crescimento do seu reino. E como cantou a Poliana, o Senhor não pode mentir. Então nós esperamos, Pai, que muito em breve nós sejamos transferidos desse planeta de pecado para a pátria celestial. Pedimos-te essas bênçãos pela vitória eterna do Senhor Jesus Cristo. Amém.